CBN e G1. Eleições 2018. Olá, muito bom dia a você que acompanha mais uma entrevista da série com os candidatos à presidência da República, promovida pela CBN e pelo G1, de acordo com o sorteio realizado na presença dos assessores dos candidatos. Hoje o nosso convidado é Álvaro Dias, do Podemos. Participam desta entrevista a Cláudia Kroitor, do G1, a Débora Freitas, da CBN, o Renato Franzini, também do G1, comentarista Gerson Camarote, da CBN e do G1, e eu, Milton Jung. Além da participação dos jornalistas, teremos perguntas feitas pelos ouvintes e leitores. Enviaram suas perguntas pelas redes sociais com a hashtag CBNG1. Aliás, durante a entrevista você pode continuar mandando perguntas que nós estaremos monitorando tudo isso aqui. Álvaro Dias, nosso convidado de hoje, tem 73 anos, já foi vereador, deputado, governador do Paraná, é senador no seu 4º mandato. Candidato Álvaro Dias, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui nesta série de entrevistas. Bom dia. Bom dia. Eu é que agradeço a oportunidade. É sempre um serviço à democracia, o espaço que se oferece para a opinião, para a exposição dos sonhos, das esperanças, para a tentativa de contribuir para que se reencontre a verdade nesse país, porque certamente a população brasileira está desencantada, vivendo um descrédito sem precedente em relação aos políticos, exatamente porque se cansou das promessas falsas, das mentiras, da mistificação, dessa tentativa permanente de se escamotear a realidade vivida, dessa transferência de sempre, né, da ilusão, da falsa expectativa, essa comemoração inusitada do que não ocorreu, dos espetáculos que não aconteceram. Isso tudo nos últimos anos foi decepcionando, foi promovendo uma descrença que se generalizou e hoje está muito difícil conversar com os brasileiros. Candidato, nós tivemos nessa madrugada mais uma pesquisa do Instituto Datafolha mostrando Jair Bolsonaro com uma vantagem em relação aos demais candidatos nas intenções de voto. Aparece um outro cenário, num segundo posto, Fernando Haddad, do PT, Ciro Gomes, depois Geraldo Alckmin, Marina. O senhor tem aparecido nas pesquisas mais ou menos dentro desse patamar de 3% das intenções de voto. Hoje, explicitamente, já se vê, por parte de alguns candidatos, a campanha pelo voto útil. Ainda hoje, aqui na Rádio CBN, nós ouvimos um spot de rádio da campanha de Geraldo Alckmin, citando, inclusive, o Podemos. Aquele que pretende votar no Podemos, quer votar na rede, e chamando a atenção para a importância do voto útil nesta altura do campeonato. Eu lhe pergunto como é que o senhor reage a esse tipo de campanha. Isso deseduca politicamente o cidadão. Eu sou favorável ao voto facultativo. O cidadão, se entender que não há candidato que atenda às suas expectativas, às suas aspirações, não deve ser obrigado a sair de casa e ir votar. Imagine defender o voto útil. Me perdoem os defensores do voto útil. É assinar um atestado de burrice. Porque é óbvio que o eleitor tem que escolher o melhor e não o menos pior para evitar o péssimo. Isso não existe em sã consciência, isso não é senso de inteligência, não é isso que o Brasil precisa. Aliás, diziam que o povo brasileiro não sabe votar. Eu sempre contestei dizendo, não, o povo brasileiro sabe votar quando ele tem todas as informações e quando nós, que somos políticos, oferecemos a ele as alternativas para que possa fazer opção. Então, hoje, nós oferecemos alternativas. Não oferecemos todas as informações ainda. Por quê? Porque uns têm mais espaço, outros têm menos espaço. Não só no horário eleitoral gratuito, mesmo na mídia convencional, há os que são privilegiados. E aí se rasga a legislação do país, porque o que diz a lei, a emissora de rádio, a emissora de televisão, está impedida de beneficiar determinados candidatos em prejuízo de outros. Isso não está ocorrendo, essa igualdade, o respeito à lei,
não está ocorrendo. Que fique claro que aqui nessa entrevista todos os candidatos, as 13 candidaturas foram convidadas para o mesmo espaço. Exatamente. Inclusive. Eu vejo alguns órgãos de imprensa com essa preocupação. Alguns, inclusive, dizem, olha, você responde essas perguntas em tantos caracteres, porque tem que ser igual para todos. Mas aí você vai para o grande palanque eletrônico do país, aquele palanque eletrônico monumental, que fala para 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões de pessoas ao mesmo tempo. E aí você vê a seletividade. Alguns podem, outros não podem. A culpa é de uma emissora de televisão, de uma emissora de... Não, é da Justiça Eleitoral. Neste caso, eu ia dizer que é da lei, não é da lei, porque a lei existe. A lei define claramente, a lei é clara. Não há a hipótese de se admitir privilégio a alguns candidatos em prejuízo dos outros. Mas o Tribunal Superior Eleitoral permite a impunidade. Rasga-se a lei impunemente. Agora me permita. Então nós estamos vivendo a eleição, para completar, a eleição talvez a mais injusta, a mais desonesta, a mais antidemocrática de todos os tempos, porque alguns têm muito dinheiro do fundo eleitoral, uma fortuna, uma candidatura que tem mais de 800 milhões de reais, é claro, distribuídos entre os candidatos que o apoiam, nas estruturas que se instalaram nos estados, com candidatos ao governo, ao Senado, a deputado estadual e federal. Mais de 800 milhões, outros quase nada. E aí o tempo de televisão também, um tem 352 inserções durante a campanha, o outro tem uma por dia. Então você não alcança 208 milhões de brasileiros com uma inserção diária. Mas, candidato... O que você pode dizer a 208 milhões de eleitores brasileiros com uma inserção diária? Renato Franzini. E aí a culpa é do legislador. Aí é do legislador, é do Congresso Nacional, é nossa. Dos políticos, que, aliás, ainda tem mais um absurdo. O candidato muito rico pode gastar parte da sua fortuna na campanha eleitoral. A legislação permite. Mas hoje, então, candidato... nós estabelecemos a desigualdade, né? É a fotografia do que é o Brasil. Um país de desigualdades sociais incríveis. Vamos ouvir a pergunta do Renato, por favor. Pois não, vamos lá. Hoje o senhor está num partido que é considerado pequeno, que é o Podemos. Exato, é. Mas até outro dia o senhor estava num partido que é muito grande, que é o PSDB, que é o partido que foi para o segundo turno da eleição em 2014, que se beneficiou inclusive de uma subida no último momento do candidato Aécio. O senhor fazia parte da campanha do Aécio em 2014. Exato, é. Por que o senhor não conseguiu, dentro desses últimos 4 anos, construir a sua candidatura dentro do PSDB para a presidência e teve que sair para um outro partido? Olha, o objetivo no partido político nem sempre é construir uma candidatura. É exercitar a atividade política numa ferramenta que lhe permita ter dignidade na ação que desenvolve. Eu mudei várias vezes de siglas. Este foi o meu itinerário. O itinerário de um contestador, de um rebelde, de alguém inquieto, inconformado, revoltado com o sistema vigente. Alguém diz, você é incoerente, mudou várias vezes de partido. Eu mudei por coerência. Eu mudei de sigla. Aliás, eu nunca mudei de partido, porque não temos partidos no Brasil, temos siglas para registro de candidatura. O partido atual não é um partido? Isso não é partido, não, é um movimento. Aliás, não é um partido. O meu partido não é um partido, é um movimento. O Podemos. Que tenta se organizar. E, aliás, nem sigla é um verbo, né? Então, nem sigla é. Agora, nós temos siglas, algumas consideradas pela Operação Lava Jato, organizações criminosas. Então, para não mudar as minhas convicções, para não mudar de lado, eu fui mudando de sigla, na esperança de encontrar um lugar onde eu pudesse respirar melhor eticamente e exercitar a atividade com a dignidade que eu faço questão de exercitar, porque esse é o valor maior, é o patrimônio maior que eu acumulo ao longo destes anos, 42 anos de mandato na política brasileira. Então, eu sou contestador desse sistema. Por isso, agora, a minha proposta principal se chama Refundação da República, que é exatamente um rompimento com esse sistema. E aí vem aqueles que dizem, mas você é da velha política, você conviveu com esse sistema. Bom, eu não podia conviver na França, na Inglaterra, na Alemanha, eu tinha que conviver aqui. Se eu quisesse exercitar a vocação política, eu teria que exercitar nesse sistema, contestando, como sempre fiz, combatendo, como sempre fiz,
Mas agora eu assumi a responsabilidade de propor o rompimento com esse sistema. E é por isso que eu sou candidato, só por isso. Porque, para concluir, se nós não mudarmos esse sistema, todas essas promessas que os candidatos fazem no horário nobre da televisão, todas as noites, são palavras soltas ao vento. Elas não se concretizarão, porque esse sistema impede. Esse é o sistema esponja que enxuga a capacidade financeira do Estado de investir em setores essenciais, investimentos que poderiam promover mudanças a favor do povo brasileiro. Então não se muda nada se não se mudar esse sistema de governo corrupto e incompetente. Candidato Álvaro Dias, vamos ouvir o Gerson Camarote, que participa também dessa nossa entrevista. Camarote. Candidato, bom dia. Candidato, eu queria duas questões. Bom dia. Enquanto o senhor estava falando, inclusive a sua disposição de sair do PSDB por questões éticas, a questão da Lava Jato, aí o senhor faz uma coligação com o PSC, que é citado sim na Lava Jato, que está ali numa linha de investigação em relação à campanha de 2014. Inclusive, o presidente do PSC, o pastor Everaldo, vamos lembrar que o pastor Everaldo ali foi, segundo a delação da Odebrecht, recebeu dinheiro ali justamente para fazer apoio no segundo turno, enfim, se reposicionar, inclusive fazer uma parceria com a Aécio Neves. Aí eu lhe pergunto sobre isso. E a questão que eu queria entender, o senhor se lançou candidato, está colocando aí dificuldades em relação à sua candidatura, porque é pequena, um partido menor, sem estrutura. Agora, tem o candidato, por exemplo, o mais óbvio é o próprio Bolsonaro, que também com a estrutura com partida com tempo ainda menor de televisão, tem conseguido protagonizar essa campanha. O que é que deu errado na sua campanha? Calma, em relação à questão do PSC, o pastor Everaldo disse que em nenhum momento houve qualquer indicativo de irregularidade que ele tenha praticado. Então, não houve julgamento, houve uma delação, não houve julgamento. É evidente que um partido político traz para a coligação um pouco do seu tempo de televisão, e é isso que se busca quando se faz uma coligação. Mas em relação à questão ética, não há transferência de responsabilidade. Eu acho que no campo da ética, cada um responde por si. Evidentemente, eu sempre espero que a resposta seja convincente. Mas em nenhum momento isso altera o nosso procedimento de apoiar as investigações, de combater a corrupção, de apoiar a Operação Lava Jato de forma absoluta. Em relação à leitura que eu fiz quando aceitei ser candidato a presidente, é que eu gostaria de ser o porta-voz da indignação latente que há no país. Imaginei, eu não terei o tempo suficiente para ser porta-voz dessa indignação no horário eleitoral gratuito, no rádio e na televisão. Mas imaginei que na mídia convencional, e vamos fazer a leitura correta, explícita e real, na Rede Globo de televisão, eu imaginei que o espaço fosse oferecido em igualdade de condições a todos os candidatos, e esse espaço seria suficiente para nós chegarmos a 208 milhões de habitantes. São 13 candidatos. E eu repito, nós não estamos aqui criticando a emissora. Nós estamos criticando a justiça eleitoral do país, que não estabelece a orientação que deve se estabelecer, que não impõe a norma que deve se impor. Porque é evidente que eu me sentia excluído. Não tinha começado a campanha. A campanha estava por ter início. E uma pesquisa que pode partir de uma base real, porque mais de 50%
segundo um proprietário do Instituto de Pesquisa, disse: eu acompanho os pesquisadores e vejo que a metade da população se recusa a responder o questionamento. Não dizem quem vai votar. Candidato. Então, a pesquisa parte de uma base real. Aí há um equilíbrio, há um empate técnico e você é excluído. Você é excluído do grande palanque que tem o país. Então, obviamente, esse é o prejuízo, camarote. Mas eu creio que nós temos que legislar melhor e, sobretudo, os mecanismos de fiscalização e controle devem ser mais rigorosos, a justiça deve ser mais célere, as providências devem ser mais imediatas para evitar a contaminação do processo eleitoral. O senhor considera, por exemplo, viável um debate com 13 candidatos? Eu considero inadequado um debate com 13 candidatos. Mas a exposição na mídia não se faz de uma vez com os 13. Você divide igualmente. Por exemplo, são 5 por dia. São 13 candidatos, sobra dia na semana. Sobra dia na semana. Dá para rodar 2 vezes e sobra dia ainda. Então é isso que eu estou dizendo. Agora, tem que haver igualdade. Se alguém que escreve num jornal me pede, olha, tem que ser 50 caracteres, porque todos têm que ser iguais. É evidente, não é? Que a lei determinou isso. Não sou eu que estou postulando isso indevidamente. Candidato, hoje é dia legal. Desculpa, hoje é dia 20 de setembro, faltam 17 dias para a eleição, se eu não me engano. E a postura que a gente percebe dos candidatos que não decolaram nas pesquisas é mais ou menos a mesma. Era em agosto estava ok, vai indo, e em setembro. Vou citar, por exemplo, que no dia 14 de agosto, o senhor postou no seu Twitter uma pesquisa comemorando um empate técnico com Ciro e Alckmin. Ou seja, naquele momento o senhor estava confiando nas pesquisas, o senhor considerava que as pesquisas estavam corretas. Por que naquele momento as pesquisas eram corretas e agora as pesquisas estão em dúvida? Que as pesquisas eram corretas naquela época. Eu estou dizendo que, apesar da base não ser real, havia um empate técnico. Havia um empate técnico. Mas naquele momento o senhor considerou que o número era bom para o senhor. Que deveria ser respeitado. Eu creio que as pesquisas podem até estarem corretas. Não estou dizendo que as pesquisas são desonestas. Sim. O que estou dizendo é que elas partem de uma base irreal, porque boa parte da população não admite indicar o candidato ainda. Aliás, eu fico impressionado quando vejo a pesquisa revelar que são 14% de indecisos. Eu saio às ruas e vejo que isso não é verdadeiro. Nós temos ainda a metade do eleitorado sem definição. Essa eleição vai se definir na última semana. Aliás, o Ibope mostrou, porque fez uma outra sondagem também, que há um percentual grande de eleitores que hoje dizem votar em um candidato e estão dispostos até votar em um segundo candidato, dependendo quem for o adversário, ou seja, votar contra alguém. E aí, mais uma vez, volta a questão do voto útil. O senhor teme que nestes 17 dias, é a conta, Renato, do que faltam aí para o final da eleição, ou para o dia da eleição, neste tempo que falta, o senhor seja vítima desse voto útil? Todos nós podemos ser vítimas do voto útil. Ele é um voto inútil. Ele é o voto que deseduca. É o voto que prega o pior. Nós temos que escolher sempre o melhor. Não importa. Tem que verificar o passado de cada candidato. Veja, eu fico impressionado com um fenômeno que precisa ser decifrado. A pesquisa qualitativa diz o quê? Que o eleitor deseja candidato honesto, passado limpo, competência administrativa, coragem para combater corrupção. Aí você faz a pesquisa quantitativa, ela desmente a qualitativa, porque, em primeiro lugar, estava até pouco tempo quem está preso, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Aí, do outro lado, quem está em primeiro nunca administrou nem um carrinho de sorvete na ponta da rua. Não tem nenhuma experiência administrativa. Não abriu mão de privilégio, não combateu corrupção. É só ir no YouTube verificar se o candidato que lidera as pesquisas hoje algum dia combateu corrupção. Mas o senhor está dizendo que a pesquisa está errada? Só para a gente entender o raciocínio. Eu estou agora
para você entender o raciocínio, Se uma eu estou dizendo agora outra... que há uma contradição entre a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. E o que o senhor acha que seria a causa dessa contradição? Eu não estou entendendo isso. Ou está faltando informação ao eleitor, ou então ele está enganando os pesquisadores, ou os pesquisadores estão enganados. O que o senhor acha porque que está acontecendo? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eles eu estão acho enganando, que, eu eles acho estão que enganados? falta informação. Eu acho que falta informação. Primeiro, porque o eleitor ficou distante dos fatos, especialmente até 2013. Até 2013, os eleitores os cidadãos brasileiros estavam distantes da política, não acompanhavam. Em 2013 houve um despertar, a população foi para as ruas, houve uma mudança, houve uma reação de indignação, de revolta, e aí as redes sociais começaram a ser mobilizadas. Então é um pouco tarde, porque aí não há uma memória em relação ao que se fez nesses anos precedentes. Por exemplo, nesses últimos 15 anos, desde o início do governo Lula, do primeiro mandato, eu venho combatendo corrupção, denunciando, pedindo CPI, instalando CPI. Bem antes disso, inclusive, já no governo Fernando Henrique, eu fui expulso do PSDB por tentar instalar uma CPI para investigar a corrupção no governo do meu partido, por uma questão de coerência. Então, nestes anos todos, só em relação à Petrobras, eu protocolei 19 representações no Ministério Público pedindo investigação para os escândalos que hoje são revelados pela Operação Lava Jato. Isso em 2009. Em 2012, solitariamente, eu fui ao Procurador-Geral da República e protocolei uma representação para investigar esse escândalo de Passadina. O inquérito foi instaurado em fevereiro de 2013. Então, durante todos esses anos, eu combati duramente a corrupção. Exposto. Eu pedi o impeachment do presidente Lula em 2006, na CPI do Mensalão ou dos Correios, porque nós verificamos na investigação que ele comandou o escândalo do Mensalão. Mas fiquei isolado. Então agora, por falta de informação, nós verificamos que quem assimila esse voto de combate à corrupção, esse voto anti-PT, é um outro candidato que estava lá segurando a placa do Lula no plenário do Congresso o tempo todo, que estava nos partidos aliados, à sombra do poder, nunca fazendo oposição, nunca combatendo corrupção nestes anos todos. Então ficou assim no Brasil. Alguém se esconde da política, não aparece, e aí não se desgasta, não se expõe. Pode até se enriquecer, trabalhando honestamente, se enriquecer. Aí surge na campanha como o salvador da pátria, o novo, alguém que vai mudar o Brasil, alguém que vai salvar o país. É isso que está acontecendo no nosso país. Isso, com essa pregação de voto útil, é a consagração, a meu ver, da irresponsabilidade pública. Candidato. Porque nós não estamos orientando o cidadão brasileiro e temos a responsabilidade de fazê-lo, no sentido de que investigue, que avalie, que procure, que conheça, para deliberar favoravelmente ao seu próprio futuro e não correr o risco de mais uma aventura, da reedição dessa tragédia que nós estamos vivendo no país Candidato, hoje. A Débora Freitas acompanha as perguntas dos ouvintes. Vamos lá? Débora. Muito bom dia, candidato. Ouvinte CBN Eleitor G1, o Charlie, pergunta o seguinte: ele quer saber quais serão os investimentos dos programas na educação, caso o senhor seja eleito, do ensino fundamental às universidades. O seu programa de governo promete 100% de alunos no ensino integral até 2022, ou seja, ao fim de um eventual mandato. A sua equipe já projetou quantos professores serão necessários, ou a ideia é contratar monitores e manter esses alunos com atividades que não sejam exatamente educação formal? Bem, primeiramente eu quero dizer que eu teria constrangimento, ficaria ruborizado se eu fizesse qualquer proposta aqui ou qualquer promessa de campanha, se antes eu não prometesse a refundação da República, ou seja, a substituição desse sistema. Porque eu repito, todas as promessas que possam ser feitas durante a campanha serão palavras soltas ao vento se não houver substituição desse sistema. Depois nós vamos discutir que sistema é esse. Mas em relação à educação, eu fui o relator do Plano Nacional de Educação.
se ele estivesse sendo aplicado, nós estaríamos dando um salto no nosso modelo educacional. Porque realmente ele foi bem elaborado. Eu fui relator, apresentamos 103 emendas, 50 foram aprovadas. Ouvimos 30 dos mais conceituados especialistas, tanto do ensino público quanto do ensino privado. Mas lei no Brasil é aprovada para não ser cumprida. E o Plano Nacional de Educação é ignorado pelo governo, ele não é cumprido. Aí alega-se que nós não temos recursos. E nós vamos verificar que temos, que investimos mais em educação proporcionalmente que os Estados Unidos. Os Estados Unidos investem cerca de 4,9% do PIB em educação. Nós investimos 5,9%. Temos que reciclar os nossos orçamentos em relação à educação infantil, ensino fundamental e ensino superior. O maior investimento proporcional deve ser no ensino infantil, na educação infantil. Nessa faixa etária de 0 a 6 anos, é o investimento de maior rentabilidade. Aquele economista prêmio Nobel de Economia, James Heckman, que é um sueco, ele diz que a cada dólar investido de 0 a 6 anos, há um retorno de 12, 13 dólares. E não há dúvida de que, se nós tivéssemos investidos décadas atrás no ensino da primeira infância, na educação infantil, hoje nós não teríamos a violência que temos, os índices de corrupção que temos, nós não teríamos o desemprego que temos, teríamos um país mais desenvolvido. Certamente nós teríamos fugido já, escapado dessa armadilha da renda média e teríamos alcançado a renda alta. Por quê? Porque esse investimento na primeira infância possibilita ao ser humano alcançar as suas potencialidades, vai interferir... Mas como chegar a 100%, candidato da educação em tempo integral, se nem atingiu ainda os 25%, que era a meta desse ano? Eu tenho que explicar isso. Todo o itinerário escolar será, sem dúvida nenhuma, alterado para melhor. O desempenho escolar será outro. Não é só educação, é alimentação, é saúde, nessa fase da vida. Eu estou insistindo porque eu considero isso fundamental. Então, este é o investimento essencial. E no ensino fundamental, é claro, ensino integral, para alcançar, sim, a integralidade no atendimento. E, sobretudo, agora com foco no ensino técnico, mudando o perfil do emprego, porque com a automação em marcha, nós temos que mudar o perfil do emprego. Nos Estados Unidos, hoje, 34% já são freelancers. Então, nós vamos criar 500 centros educacionais de formação para o trabalho, que é a preparação da mão de obra qualificada, da juventude, para a sua inserção no mercado de trabalho. E o ensino superior, obviamente, será o terceiro plano, né? Primeiro, educação infantil, segundo, ensino fundamental, nessa ordem mesmo. E depois o ensino superior. Aí nós temos que buscar fontes de financiamento. Nós temos o FIES, corrupção, dinheiro público mantendo vagas ociosas nas universidades, transferência do dinheiro público para a elite econômica do setor educacional. Isso tem ocorrido. ProUni, mesma coisa. Nós temos que adotar eficiência com choque de gestão nessa área educacional, com organização, com planejamento, com competência e sem corrupção, para aproveitar melhor os recursos disponíveis hoje. Lá no plano de educação está 10% do produto interno bruto para a educação. Nós podemos chegar lá, mas não há necessidade de chegar lá tão rapidamente se nós aplicarmos corretamente os recursos públicos. Candidato, o senhor citou o plano de educação e no seu programa, falando de ensino fundamental, de crianças de 0 a 3 anos, a meta, o seu programa diz que propõe dar acesso universal a creches. Exato, né? Mas a meta do Plano Nacional de Educação ela é mais modesta. É mais modesta. 50% de crianças de 0 a 3 anos até 2024. Você não acha que a sua meta é um pouco... Exato. Olha, e nós temos 30% de crianças de 0 a 3 anos nas creches. Se nós continuarmos nesse ritmo, nós vamos levar 20 anos para colocar 50% das crianças nas creches. Por isso, a nossa meta é instituir 4 milhões de matrículas. 4 milhões.
4 milhões de matrículas. De que maneira? Como através do Vale Creche ou Cheque Creche, porque a metade das nossas creches são do setor privado. Então, dá-se a oportunidade à mãe de escolher. Obviamente, as creches públicas são administradas pelas prefeituras municipais. O governo da União tem que ser solidário, tem que dar apoio. Mas nas creches privadas, então, seria instituído Seria um ProUni das creches? Seria uma espécie de Vale Creche, né? Uhum. A mãe vai escolher onde ela quer colocar o filho, porque certamente a mulher tem um grande interesse em que isso ocorra, porque ela pode exercer a sua atividade profissional, complementar o orçamento da família. Agora, nós vamos sempre ouvir isso. Mas né? O senhor mencionou... E o dinheiro? Da onde vai tirar o dinheiro? Não, essa é a pergunta que não pode faltar. O senhor mesmo mencionou agora problemas do ProUni. Como o senhor vai fazer para evitar esse tipo de problema nas creches, no caso das creches, na distribuição desses Vale Creches? Eu creio que tem que haver fiscalização e controle, eficiência de gestão, exemplo de cima para baixo, né? Quando se fala que não há dinheiro para nada, essa é a conversa, essa é a justificativa. Mas você vai aqui na Avenida Paulista e vê o impostômetro ali turbinado, né? Aqueles números são velozes. População trabalhando e pagando impostos. Mas porque os gastos são altos. O Brasil arrecada. Previdência é alta. Então, vamos lá. Gastos obrigatórios são altos. Mas por que chegaram esses gastos a essa altura? Por incompetência e por corrupção. Vamos lá, o Brasil é rico. Potencialidades econômicas extraordinárias. E aí como é que se dá esse, vou usar uma expressão que talvez não seja apropriada, esse cavalo de pau? Exato. Vamos lá, fazer só uma comparação rápida, desculpe, é que os assuntos são tão complexos. Nós tínhamos há 60 anos uma renda per capita 15% da renda americana. A Coreia do Sul, menos do que a gente. Agora, nós temos 25% da renda americana, a Coreia mais de 90%, porque investiu em educação, em ciência e tecnologia, em inovação. Nós não investimos até aqui. E agora, para investir, temos que mudar o modelo, esse sistema de governança. Aí começa com um ajuste fiscal rigoroso. Não é essa política de teto aí, essa tal PEC do teto que já explodiu e que não funciona, que foi equivocada porque tem como por base a inflação e não o crescimento da economia, o produto interno bruto. O que nós vamos aplicar? Como fez Angela Merkel na Alemanha, nós vamos aplicar um limitador emergencial de despesas da ordem de 10%. Lá foi da ordem de 3% do produto interno bruto, bem superior ao que nós pretendemos. Nós somos mais modestos. Isso eliminaria o déficit primário de 139 bilhões já no primeiro ano. E no segundo ano, nós promoveríamos o ajuste estrutural, orçamento base zero. Nós vamos avaliar as despesas de cada área do governo, vamos encontrar o desperdício. Eu fui governador do Paraná, eu sei que há desperdício em todas as áreas e muito desperdício. Então, certamente, nós vamos economizar mais 10% e aí damos a virada. A virada do déficit primário, eu estou dizendo déficit primário, do déficit primário para o superávit primário. Aí, ao redor de 2,5% do PIB. Mais de 300 bilhões de reais. Nós temos muito a fazer. Tem as desonerações, por exemplo. As desonerações se constituíram num equívoco do governo, porque elas foram realizadas, beneficiaram alguns setores, prejudicaram os municípios brasileiros, as administrações municipais, e o resultado disso não chegou ao cidadão do país. Então, agora, em 2019... nós teremos mais 306 bilhões de desonerações. E em 2020, nós teremos 330 bilhões de desonerações. Dessas isenções todas nós temos que trabalhar para reduzir ao máximo isso. Quais o senhor cortaria? Bom, aí são todas essas empresas privadas. Aliás, o Japão nos denunciou à ONU em razão dessas desonerações no setor automotivo, porque se estabelece uma concorrência desigual. Nós somos liberais na economia, mas não praticamos o liberalismo econômico e queremos que os outros países acabem com as suas barreiras alfandegárias, não alfandegárias, com o protecionismo. A sua candidatura já tem uma definição de quais setores deixariam de ter essa isenção ou ainda não?
Nós vamos fazer a análise adequada para verificar em que setor essa desoneração beneficiou o cidadão. Chegou lá na ponta e beneficiou o cidadão. Nós temos que reconsiderar isso. Essa avaliação técnica, aí se cabe aos economistas. A decisão é política, cabe ao presidente da República, que tem que ter visão global dos problemas, e quem faz a conta é o economista. Candidato Álvaro Dias, Gerson Camarote tem uma pergunta para fazer para o senhor. Camarote. Candidato, pegando essa linha do que o senhor está falando, muitas reformas, desonerações, tudo isso tendo que passar pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, o senhor senador, mas com a base, até agora, só o senhor e o PSC, que são partidos pequenos. Como fazer isso de forma prática? Porque eu tenho visto aqui muitos candidatos prometem, mas com uma base mínima, uma base muito pequena. Na prática, como assim, a gente que está lá todo dia em Brasília percebe que, mesmo quando você tem uma base grande, você tem uma extrema dificuldade de negociação, tem aquele toma lá da cá, toda aquela dificuldade para conseguir aprovar e faz loteamento de cargos e tudo. Do ponto de vista prático, essa é a realidade. Como resolver isso e como o senhor vai conseguir fazer todas as suas reformas? Bem, Camarote, a pergunta é muito importante, necessária, e eu respondo da seguinte maneira. Se nós aceitarmos o sistema atual, nós estamos advogando a manutenção da velha política. Isso aí é a velha política. Do balcão de negócios, essa fábrica de escândalos, né, que deu origem a mensalão, deu origem a mensaleiros, deu origem a sanguessugas, a vampiros, a filhos do petrolão, etc. Abriu portas para a corrupção, nesse toma lá da cá. Nós temos que inverter essa lógica. O próximo governo, olha, nem aqui na Avenida Paulista, perto do impostômetro, ainda muitos não se aperceberam da gravidade da crise que nós estamos vivendo. O Tribunal de Contas diz que no início do próximo governo, o presidente da República não terá dinheiro para pagar salário dos funcionários. Então, nós temos que encarar esta realidade. Os políticos terão que encarar essa realidade ou serão atropelados e substituídos na primeira oportunidade. Então, o próximo governo tem que ser suprapartidário, qualificado tecnicamente, reduzido em matéria de estruturas. Hoje elas são paralelas, superpostas, ociosas, gastadoras e ineficazes. E nós teremos que ter uma relação com o Congresso republicana, sem conluio partidário, sem essa política das coalizões ampliadas em troca de espaço no governo, de loteamento de cargos, que puxa para baixo a qualidade de gestão. Então, como fazer isso, Camarote? É invertendo a lógica. Colocamos as nossas propostas sobre a mesa, as mudanças que queremos para o país, e vamos nos comunicar com a sociedade. Eu digo que o próximo presidente da República tem que ter 50% gestão, 50% comunicação. Os comunicadores serão da maior importância, inclusive, nessa tarefa de discutir com a sociedade a melhor proposta para a mudança. Quem vai fazer essa interlocução com a sociedade e por quais instrumentos? Da República. Eu tenho um vice-presidente que tem essa capacidade técnica e competência para coordenar os programas e liberar mais o presidente para essa comunicação permanente com a sociedade, envolvendo as instituições, as universidades, as associações, sindicatos, federações, confederações, forças vivas da nacionalidade, reunindo essas forças vivas no mutirão a favor da mudança no país. Certamente, se nós obtivermos com credibilidade, por isso tem que ser no início do governo, quando você chega com a legitimidade do voto e o apoio popular. Aí você conquista o apoio da população, o Congresso não rema contra a maré. Vocês sabem que só 2 vezes o Congresso ficou contra o presidente da República. Eu sempre dizia lá da tribuna que o Congresso era um almoxarifado à disposição do presidente da República, que ia lá e buscava o produto que queria a hora que quisesse. Então só 2 vezes ficou contra. No impeachment do Collor, porque o povo foi para as ruas. E no impeachment da Dilma, porque o povo foi para as ruas. Você sabe o que eu estou pensando aqui? Porque o senhor falou agora que o presidente que chega com força, chega com o voto da urna, e que aí tem que já nos primeiros meses resolver isso.
nós entrevistamos dos 13 candidatos, nós entrevistamos o 11º, 2 não puderam comparecer. Todos dizem exatamente isso. E eu fico pensando assim, os 6 primeiros meses do ano que vem serão uma maravilha para o Brasil, porque todos os problemas serão resolvidos. Não, ao contrário, será uma dificuldade para o Brasil, será sofrimento. Porque parece assim que vai... Porque as medidas são duras. Com o voto que sai da urna, tá tudo resolvido ali para frente. E a gente sabe, o senhor mais do que eu, até porque o senhor é experiente dentro daquela casa, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados, que essa interlocução não é tão simples assim. É por isso que eu estou dizendo ao Brasil e a você agora, que mais importante do que o que eu possa dizer aqui, neste momento, é o que eu já fiz. Por isso que eu digo que tem que olhar o passado dos candidatos. Administrou alguma coisa? Eu administrei o meu Estado. Eu fiz exatamente o que eu estou prometendo agora. Porque naquela época, eu vivi um momento de 87 a 91, a maior crise financeira da história da administração pública brasileira. Inflação de mais de 80% ao mês. Joemir Betting, ao final do meu governo, no Jornal Nacional da Globo, disse exatamente o seguinte: apenas um Estado brasileiro, apenas um, termina o mandato com superávit, dinheiro em caixa e um grande programa de obras realizado. Milagre operado por um par de santos. Reforma administrativa e saneamento financeiro. O Paraná demonstra que a administração pública no Brasil ainda é viável. É isso que é necessário agora. Agora você tem razão de duvidar. Duvide mesmo. Todos os brasileiros devem duvidar daquilo que nós falamos agora. Mas não é duvidar de agora, é duvidar dessa interlocução com o Congresso pela dificuldade que se assistiu até esse momento. E eu tive essa interlocução com a Assembleia Legislativa, que é a mesma coisa. Mutatis mutandis é a mesma coisa. Pode dizer, não, lá é menor. O futebol de salão, o campo é menor e a trombada é maior. Então, não há diferença. Vamos colocar mais uma pergunta de ouvinte aqui. O político de lá é igual ao político daqui. Então, na verdade, é o modelo que se adota. É a questão da credibilidade. É a questão do apoio popular. É evidente, se eu chegava lá no interior do Paraná, em Ivaiporã, às 3 horas da tarde, a população fechava o comércio, vinha para a rua para receber o governador e aplaudir o governador, o deputado ia ficar contra ele, porque quando você adota as medidas que a população deseja e apoia, certamente, por uma questão de inteligência, os congressistas acompanharão. Ulisses dizia, só o povo mete medo no político. Mas nesse caso é uma questão de inteligência. Não dá para remar contra a maré. Vamos ouvir uma pergunta do povo, então. Vamos ouvir a pergunta do ouvinte da CBN e do leitor de G1, Débora Freitas. Exatamente, candidato. O senhor falou aí de impostômetro. Vamos falar um pouco sobre carga tributária para pessoa física. O Rodrigo quer saber qual a sua proposta para o imposto de renda, se vai haver reajuste na tabela, qual vai ser o mecanismo, se o senhor vai criar novas faixas. Olha, primeiro a reforma tributária tem que ser simplificadora. E nós temos que tributar mais na renda e menos no consumo. Aí vamos eliminar 6 impostos. É difícil falar sobre reforma tributária, porque todos os candidatos chegam e falam a mesma coisa, né? Mais ou menos igual. Mas é isso que nós pretendemos. São 6 impostos que serão substituídos por um único, que nós chamaremos de imposto de bens e serviços. Vamos tributar mais na renda e menos no consumo. A metade hoje dos tributos está no consumo, penaliza os mais pobres. Com a redução da carga tributária no consumo, nós vamos reduzir o preço dos produtos consumidos. Por exemplo, a gasolina, hoje 45% do preço da gasolina é de imposto. Nós teremos aí a redução, portanto, do preço da gasolina. E, por consequência dessa medida, a redução dos preços de modo geral, estimulando o comércio e, obviamente, a produção. Em relação ao imposto de renda, nós vamos isentar. Agora o candidato do PT está dizendo a mesma coisa, mas eu estou dizendo isso desde o início da campanha. Nós vamos isentar aqueles que ganham até R$5.000 por mês do imposto de renda. São 8 milhões de brasileiros, isso significará uma redução no caixa do governo de 1,5 bilhão, mas que terá a compensação com um consumo maior, uma receita maior também para o Estado brasileiro. Aliás, a lei de responsabilidade fiscal tem sido respeitada a cada passo. Nessas desonerações, por exemplo, rasgam a lei de responsabilidade fiscal. Porque ela diz que você só pode abrir mão de uma receita se tiver uma outra para a compensação devida, né? E nós desoneramos
concedemos isenções. Por exemplo, em relação a planos de saúde, as isenções de 2016 foram de 19 bilhões de reais. E ocorre que a Agência Nacional de Saúde não fiscaliza os planos, alguns planos cobram menos, mas oferecem serviços precários. E aí o cidadão é obrigado a ir no hospital público. E aí ele vai no caixa do Tesouro Nacional, no caixa do governo. Porque os planos de saúde não oferecem esse ressarcimento aos hospitais públicos. Então nós pagamos duas vezes, na isenção do imposto de renda e depois pagamos para atender a um cidadão através do SUS, por intermédio do SUS. Enfim, a reforma, por si só, no conjunto dela, vai reduzir, vai organizar a tabela do imposto de renda. Hoje é uma defasagem de mais de 70%, né? Porque essa discussão sobre... Não tem ocorrido essa correção. O governo tem driblado o contribuinte, não é? Só uma observação, eu sei que o senhor é um homem de rádio, porque inclusive já trabalhou em rádio. Exato, só fala mais voltado para o microfone aqui, que às vezes quando o senhor vira para o lado de lá, o seu som foge aí, tá bom. E quem está nos escutando não escuta. Tá legal. Essa questão das desonerações, ela passou lá pelo Congresso. Como é que foi essa discussão? Quer dizer, porque isso, vamos dizer assim, foi democrático. Às vezes eu chegava ao líder do governo e dizia a ele o seguinte: olha, até parece que eu sou do governo, porque vocês estão afundando o país, vocês estão inviabilizando o governo com esses pacotes de bondades. Eu, na oposição, dizia isso a eles. Agora, andaram responsabilizando a oposição. A oposição era raquítica, não existia oposição no Congresso. Muitas vezes eu me sentia isolado, solitário. Em determinado dia, o ministro Mantega foi à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e eu olhei para trás e disse ao Mantega: olha aí, está tudo dominado, eu estou sozinho aqui, mas eu vou cumprir o meu dever e vou questioná-lo. Então, o governo que reclama do Congresso não tem o direito de reclamar do Congresso. Tinha uma maioria ampliada, praticamente todos os partidos, porque houve o loteamento do governo. Era o loteamento central, ou loteamento Alvorada, ou loteamento da esplanada dos ministérios. O grande loteamento desse país, não é? Um generoso loteamento para os chupins da República, que exploraram o povo brasileiro nesses anos e transformaram a nossa República numa espécie de império, porque a impressão que fica agora para a maioria dos brasileiros é que uma minoria ocupou o poder, explorou o esforço coletivo para preservar os seus elitismos e os seus privilégios. É isso que aconteceu no Brasil, que nos obriga agora a falar em refundação da República. Candidato, nós temos perguntas no campo da segurança pública. O Renato Franzini traz aí duas questões que são importantes aí nesse nosso debate. Candidato, são questões que a gente tem feito para todos os candidatos, dada a epidemia de violência que a gente tem no país, de homicídios, né, principalmente, né? Então, as perguntas são diretas sobre isso. Número 1, qual a sua principal proposta para reduzir o número de homicídios no Brasil? Olha, eu acho que primeiro tem que restabelecer a autoridade, né? A autoridade afrouxou. Quando falam que falta dinheiro, dizem isso como pretexto em todas as áreas, né? E aí nós vamos verificar, gastamos mais que outros países da OCDE, que é o parâmetro de comparação para nós, né? Então, restabelecer a autoridade significa impor a autoridade, porque quando a autoridade não se impõe, a marginalidade se sobrepõe, a violência cresce. Por isso é que se fala em tolerância zero, para que aquele que comanda tenha autoridade para adotar as providências mais rigorosas em determinados momentos. Evidente que, se nós vamos falar em política pública de segurança, nós temos que falar em financiamento, em capacitação e indução de políticas corretas, né? Isso começa onde? Na faixa de fronteira. Eu creio que, geograficamente, nós somos privilegiados, mas nem tanto, porque temos uma enorme faixa de fronteira disponível para a invasão das drogas e das armas, contrabando de armas e tráfico de drogas. Então, sua principal proposta é conter o contrabando de armas. Não digo que seria para reduzir o número de homicídios, né? Eu creio que começa lá.
Então, monitoramento da faixa de fronteira. O governo anunciou há anos o CISFRON, né, que é o Sistema de Monitoramento da Faixa de Fronteira, que custaria 12 bilhões de reais. 5% executado, não saiu do chão. Agora prorrogaram para 2035 o cronograma de execução do CISFRON. É evidente que o que for feito agora, em 2035, estará sucateado. Então, as armas continuarão passando livremente, armas pesadas, drogas, alimentando a violência em todo o país. É fundamental investir, portanto, em inteligência e monitoramento e estabelecer um acordo, um pacto entre esses países fronteiriços. E nós temos que combater a produção e o tráfico de drogas. São 3 países, Colômbia, Bolívia e Peru, apenas 3. Nós temos que instituir uma frente latino-americana de combate à produção e ao tráfico de drogas, vinculada à Organização dos Estados Americanos, porque mais de 80% dos assassinatos no Brasil têm origem no consumo de drogas. Isso é o que dizem os especialistas, inclusive Vilas Boas, comandante do Exército. Tem muitos especialistas que dizem que, se você for ver, o tráfico de drogas também é grande no estado de São Paulo e o número de homicídios é baixo. Eles não relacionam tão diretamente a questão do tráfico de drogas com o homicídio. Olha, os especialistas dizem diferente, que é mais de 80%. E, aliás, nos últimos 10 anos, né, de 2006 a 2016 especificamente, o Brasil sepultou 342 mil jovens de 14 a 25 anos assassinados. 7 vezes o número de soldados que morreram na Guerra do Vietnã durante 20 anos. Então é muito grave. Isso mostra o caos, o desastre que é a segurança pública no nosso país. Pois não. A segunda questão. Qual é a sua proposta para reduzir a violência contra a mulher? É no contexto da política de segurança pública do país. Evidentemente, muitas vezes o candidato a presidente da República chega e apresenta propostas que não cabem ao governo da União e sim aos estados. Aí você fala em política comunitária mais próxima do lar, uma vigilância mais aproximada. Agora, tudo isto, ter que dizer isso, vão dizer, não, mas a coisa é urgente, não dá para preparar para o futuro. Mas nós vivemos essa situação, inclusive de violência contra a mulher, por escassez de investimentos lá na primeira infância. Como eu vim advogando antes, esse é o investimento essencial. Se há décadas o Brasil estivesse investido o suficiente na formação do ser humano, nessa faixa de 0 a 6 anos, nós não teríamos a violência que temos hoje contra a mulher, nós não teríamos a violência que temos hoje no país contra todos. Evidentemente, há uma política de segurança pública que deve priorizar, sim, a defesa da mulher, mas certamente é uma questão de formação e de formação cultural. Nós temos que investir em educação. Certamente, se nós investirmos em educação de forma correta e parcimoniosa, e investirmos exatamente nas faixas etárias adequadas, nós vamos reduzir a violência contra a mulher. Ainda dentro do tema da segurança pública, o Gerson Camarote tem pergunta a fazer. Candidato, o que a gente tem visto no Brasil, eu não vi o senhor tocar aí na questão dos presídios, mas é o crime organizado comandando as facções criminosas, comandando todas as ações de dentro dos presídios. E aí você tem guerra de facções, a gente tem visto aí massacres em série, teve em Manaus, Rio Grande do Norte, eu poderia citar vários estados, enfim. É uma coisa trágica que a gente está vivendo na realidade do país, essa questão dos presídios. E o crime organizado comandando tudo dentro dos presídios. Como é que o senhor vai atuar em relação a isso? Lógico, você tem uma superpopulação carcerária, você tem uma série de problemas em relação ao setor penitenciário, mas eu queria saber como é que o senhor vai, de fato... eu vejo propostas muito vagas dos principais candidatos, de forma objetiva, o que fazer? Olha, Camarote, é uma escola do crime, né? O sistema penitenciário brasileiro, um caos completo. Há ali
uma mistura geral e restrita, uma geleia geral. Há presos que não foram condenados, estão misturados a presos de crime hediondo. Alguém que tem um crime de menor poder ofensivo está misturado aos agressores maiores, que deveriam ter uma punição com pena eterna, né? E nós temos que reduzir, portanto, o contingente populacional no sistema presidenciário. Nós estamos idealizando estudar a transferência para os estados que, de conformidade com as suas peculiaridades, poderia legislar de forma autônoma em matéria de legislação criminal para ampliar o alcance dos chamados crimes de menor poder ofensivo, que seriam transferidos para julgamento aos tribunais especiais. Então, nós teríamos celeridade no julgamento e as penas seriam, obviamente, as penas menores, apropriadas aos crimes de menor poder ofensivo, e certamente as penalidades não seriam a detenção, trabalho comunitário, etc., e nós esvaziaríamos um pouco o sistema penitenciário. Eu adotaria também, pretendemos fazer isso, esse sistema APAC, que começou lá em Minas, que hoje está em cerca de 70 municípios brasileiros, apenas alguns deles no Paraná, com um resultado extraordinário. Não só no que diz respeito à economia, você reduz por menos da metade o custo de cada preso, de R$ 2.400 por preso a R$ 1.200 aproximadamente. Esse sistema leva o preso mais próximo da sua região, num sistema que envolve Ministério Público, a Justiça e o setor de segurança. Os detentos em regime fechado trabalharão em regime fechado. As empresas que participam desse processo levam o trabalho até a prisão para que o preso execute. Aqueles que podem sair durante o dia, trabalharão durante o dia e retornarão à noite. Esse sistema já existe, não é uma inovação. Nós não estamos prometendo algo novo. Nós estamos apenas assumindo uma proposta que dá certo, para dar a ela amplitude, investir nela, oferecer o apoio do governo da União para que ela se amplie. Eu participei de alguns eventos no Paraná, a convite do Poder Judiciário, exatamente para o lançamento desse programa APAC. Eu acho fundamental que isso seja feito. Candidato Álvaro Dias, para fechar essa nossa conversa aqui, nós sempre fazemos um pinga-fogo. Pois não. São perguntas objetivas para respostas objetivas. Também sim, não, a favor ou contra. Tá bom. E eu lhe pergunto, a primeira pergunta que eu faço ao senhor é se o senhor é a favor da prisão após condenação em segunda instância. Eu sou autor de um projeto que legitima constitucionalmente, ou que coloca na Constituição, a prisão em segunda instância, exatamente para evitar esse debate. O senhor vai limitar a entrada de venezuelanos no país? Olha, primeiramente, eu combateria o regime venezuelano. Eu seria implacável contra essa ditadura corrupta, sanguinária e violenta que esmaga o seu povo na pobreza. Agora, vamos tentar eu tenho que ser humano. Ou a favor ou contra? se não está no nosso então é claro tempo. Que eu acolheria com humanidade e com espírito cristão aqueles que foram expulsos de lá, mas obviamente... O senhor vai manter o programa Mais Médicos? Vou substituir o programa Mais Médicos por uma carreira típica de Estado, de médico federal, para atender nessas localidades distantes. Não vamos mandar dinheiro para Cuba. O senhor é a favor das cotas nos concursos públicos? Eu sou a favor de cotas para a área social. Vai instituir mensalidade nas universidades federais? Eu fui responsável pela gratuidade de ensino nas universidades estaduais do Paraná. Vai rever o teto de gastos? O teto de gastos explodiu. Nós vamos aplicar o limitador emergencial de despesas. Vai manter o subsídio ao diesel? O subsídio ao diesel será discutido em outro parâmetro. Com a reforma tributária, nós vamos reduzir a carga tributária e com isso nós vamos reduzir o preço dos produtos consumidos, inclusive o diesel. Você é a favor da taxação de igrejas?
Não. O senhor é a favor da união civil entre pessoas do mesmo sexo? O Supremo Tribunal Federal já consagrou a jurisprudência e eu apoio. É a favor da intervenção militar na segurança nos estados, como aconteceu no Rio de Janeiro? Não, é incompetência, é confissão de impotência e de incompetência. O Exército não existe para isso. Candidato Álvaro Dias, candidato à presidência da República pelo Podemos. Eu quero agradecer a sua gentileza de ter aceitado o nosso convite, participado dessa série de entrevistas CBN-G1. Muito obrigado. E um bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado, um abraço a todos. E eu lembro, e quero, claro, agradecer a todos vocês que participaram, não só a equipe de jornalistas que nos acompanhou, porque com essa entrevista de Álvaro Dias, nós estamos encerrando esta série para a qual todos os 13 candidatos foram convidados e as assessorias de todos os candidatos aceitaram participar. Não tivemos a presença do Cabo Daciolo, do Patriota, porque não compareceu, não quis comparecer, apesar de ter aceitado o convite, e de Jair Bolsonaro, do PSL, ele que dias antes sofreu um atentado, sofreu um ataque, uma violência. E o candidato foi convidado para uma nova data, se houver condições, até o dia 28 de setembro. De qualquer forma, o nosso agradecimento principalmente a você que participou e nos ajudou a construir esta pauta de entrevista, você ouvinte e leitor, ouvinte da CBN e leitor do G1. Muito obrigado pela sua participação. CBN e G1. Eleições 2018.